Olá, Arthur, tudo bem? Jéssica está aqui para explicar para vocês o que está na ficha de história dessa semana, certo? E atenção nas atividades de postagem. O que pedir para postar, vocês postem para mim, porque a Jéssica anota tudo e isso ajuda na notinha de vocês, certo? Então vamos lá. História, hoje nós vamos falar sobre a fuga da família real para o Brasil e a independência do Brasil, certo? Então pegue o livrinho de vocês aí de história na página 147, começa lá, certo? Tá assim, ó. A fuga da família real para o Brasil. A chegada da família real portuguesa no Brasil ocorreu em 1808, após Napoleão Bonaparte invadir Portugal. Como a França não havia conseguido vencer a Inglaterra, Napoleão decretou então que nenhum país da Europa realizasse comércio com ela. Como Dom João e a Inglaterra já haviam estabelecido parcerias e estavam com medo de uma invasão francesa, a corte portuguesa achou conveniente vir para o Brasil. Então, no final do ano de 1807, veio em direção ao Brasil uma frota de 15 navios da Esquadra Real da Marinha, escoltado pelos ingleses, um dia antes da invasão do general francês Junot a Lisboa, capital de Portugal. O embarque para o Brasil do príncipe regente de Portugal, Dom João VI, e de toda a família real no porto de Belém, em Lisboa, em 27 de novembro de 1807. Essa imagem aí, ó, tá? Então, no embarque, houve complicações e muita confusão. E a viagem não foi fácil nem amena. Não havia espaço para os tripulantes se acomodarem confortavelmente, pois eram muitas pessoas sendo transportadas. E os fidalgos se preocupavam em trazer tudo o que podiam, e tudo quanto fosse de grande valor, como obras de artes, móveis luxuosos, joias, livros, ouros, pratos e até mesmo animais domésticos. Como em toda e qualquer viagem marítima era de grande necessidade, considerável estoque de alimentos e bebida, pois esse tipo de viagem era sempre muito longa. Esta, por exemplo, duraria mais de 50 dias. Nesses quase 2 meses viajando, a tripulação passou por alguns problemas, como forte racionamento de água e comida. Outros contratempos correntes durante a viagem foi a falta de vestimenta, somente solucionada com a improvisação de lençóis e cobertores dos navios ingleses para serem usados na troca de roupas dos tripulantes. Aí fala aqui. Atracaram primeiramente em Salvador, onde Dom João tomou 2 medidas que deram ânimo ao comércio: a abertura dos portos aos países amigos e permissão para a instalação de indústrias no Brasil. Quando saiu de Salvador, a corte estabeleceu residência no Rio de Janeiro e elevou a colônia a status de Reino Unido de Algarves. No Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João criou alguns ministérios, construiu estradas, chafarizes e pontes. Além do processo comercial, na cultura e na educação, também tiveram destaque a Academia Real Militar, a Escola Real de Ciência, Arte e Ofício, a famosa Academia Imperial de Belas Artes e 2 colégios de Medicinas e Cirurgia. Enquanto o Brasil prosperava, Portugal sofria com a imposição de Napoleão e a queda no comércio devido à abertura dos portos brasileiros. Em 1821, Dom João é obrigado a voltar para Portugal por causa de uma Assembleia Constituinte e deixa como seu governante seu filho, D. Pedro de Alcântara. Na volta, o rei levou para Portugal todo o dinheiro e ouro guardado no Banco do Brasil.
Depois, vocês vão fazer uma leitura novamente desse texto, vocês vão responder as questões da parte 149 até a 151, certo? Relacionada a este texto. Depois vem o texto da independência do Brasil. Número 1. A família real, a vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real. A mando do príncipe regente português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. Então, as melhores casas que existiam em Salvador na época, as famílias tiveram que deixar, tiveram que sair para ceder essas casas para a corte portuguesa, certo? O selo real era colocado na porta e ninguém podia contestá-lo, os habitantes tinham que se retirar. De acordo com essas informações, como as pessoas passaram a viver? Seria possível tal acontecer nos dias atuais? Chegar aqui uma corte portuguesa, pedir para a gente retirar da nossa casa? Seria possível isso? Você vai explicar, sua resposta pessoal, certo? 2. Observe a imagem. O que ela retrata? Retrata o quê? O que está acontecendo? A família real chegando onde? Você vai explicar aí, tá? Na parte 150. Primeiramente, a corte portuguesa se estabeleceu em que lugar do Brasil? Então, quando ela chegou, ela ficou onde? Eu li para vocês. Quais foram as principais mudanças ocorridas durante a sua permanência? Cite algumas. O que aconteceu quando ela chegou? Certo? 4. Em seguida, a corte portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro. Quais mudanças foram implantadas por Dom João? Cite algumas delas. Se a família real supostamente fugiu de Portugal, o país foi abandonado pelos seus regentes. Dê a sua opinião sobre a situação em que ficou Portugal sem os seus governantes. Você vai dar a sua opinião. 6. Em 1821, Dom João retornou para Portugal. Quem assumiu o poder? Já leu para vocês. A número 7 vocês não precisam fazer, tá? E a número 8 da página 151. Leia o texto. Tem um texto, você vai ler e vai responder o que está pedindo, tá? 9. 9, você vai observar a imagem do Rio de Janeiro antes da corte, certo? Antes da corte de João VI transferir-se após sua chegada a Salvador, em janeiro de 1808. Escreva em seu caderno o que você observou. Tem um espaço aí no livro. Você pode escrever aí no livro mesmo o que você observou aí nessa imagem. Não precisa ser no caderno, tá? Já na página 152 até a página 155, nós vamos falar sobre a independência do Brasil, certo? Vamos lá. Enquanto estava no Rio de Janeiro, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Brasil e Algarves... Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil passava então a ser reino, com todas as características políticas e administrativas, o que gerou muita insatisfação em Portugal. Em 1820, uma revolta começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias do reino. Foram convocadas eleições para a instalação de uma Assembleia Constituinte, para elaborar uma Constituição, e os revoltosos exigiam o comprometimento de Dom João, que sentindo-se aprisionado, embarcou de volta para Lisboa e deixou seu filho, Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil, com todos os poderes para governar. Enquanto isso, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, Pedro Alcântara formava uma constituinte exclusivamente brasileira, o que causou insatisfação do governo português e gerou uma série de conflitos entre Portugal e o Brasil. A Assembleia do Brasil queria uma independência política de Portugal, o controle de sua economia e o fim dos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. As cortes portuguesas não aceitavam a Constituinte brasileira, resultando assim no rompimento de Pedro Alcântara
com o governo de Portugal, representado pelo Dia do Fico, dia em que Pedro de Alcântara não atendeu ao chamado da Assembleia Portuguesa, que ordenava sua volta imediata a Portugal. Então, Pedro de Alcântara foi ordenado a voltar em Portugal, para Portugal, porque eles não aceitavam essa nova Constituição. Só que Pedro não aceitou. E aí veio o dia do fico, foi o dia que ele falou que não iria voltar para Portugal e que ele ficaria no Brasil, certo? Antes da independência, Pedro de Alcântara adotou algumas medidas importantes, tais como o retorno das tropas portuguesas, a organização da marinha de guerra, a exigência de que todas as medidas impostas por Portugal só teria valor se assinada por ele, e a convocação de uma constituinte brasileira. A proclamação da independência, feita por Pedro de Alcântara em 7 de setembro de 1822, anunciava para o mundo que o Brasil seria independente de Portugal, por isso que é a independência do Brasil, ele seria independente de Portugal, e ele se colocava como defensor do Brasil. Então, Pedro de Alcântara começou a sentir-se o defensor do Brasil. A proclamação da independência após a proclamação, Pedro de Alcântara foi coroado imperador e passou a ser chamado Dom Pedro I. E Portugal reconheceu a autonomia do Brasil mediante o pagamento de uma indenização. E ocorreram muitas revoltas de portugueses que se posicionavam contra o evento. Aí vocês vão para a página 154. Número 1. Pesquise e escreva o que foi o Grito do Ipiranga. O que representou o Grito do Ipiranga? 2. Em que dia foi proclamada a independência do Brasil? Como essa data é comemorada na sua escola, no seu bairro ou na sua cidade? Tem feriado ou não tem? Como que é comemorado? Tem desfile ou não tem? Hein? Você vai escrever aí a data e como é comemorada. 3. Pesquise qual foi o significado da independência do Brasil para a economia e a vida das pessoas. Que vantagens o Brasil teve com esse ato de Dom Pedro I? 4. O que levou Dom João a retornar para Portugal? Por que Dom João teve que voltar para Portugal? Porque estava vivendo um momento de revolta? Por que mais? Você vai explicar mais coisas aí. 155. 5. Organize cronologicamente os acontecimentos abaixo. Você vai organizar enumerando, colocando o que aconteceu primeiro, número 1. O que aconteceu em segundo, número 2. O que aconteceu em terceiro, número 3. O que aconteceu em quarto, número 4. E quinto, número 5, certo? 6. 6 não precisa fazer, tá? 7. Quais foram as medidas tomadas de Dom Pedro I antes da independência? Cite algumas delas. 8. Encontre alternativa que não representa um acontecimento pós-independência. Tem uma alternativa que representa um acontecimento que não representa, aliás, um acontecimento após a independência, certo? Então, história também é somente isso, ok? Beijos e até mais.